Olá, eu sou a Valéria Rocha, do Núcleo Atômico, e esse é o nosso Núcleo de Estudos Online Abrir Caminhos, Infâncias e Invenções. Esse é um projeto organizado pelo Núcleo Atômico que reuniu uma série de conversas com pesquisadores e pesquisadoras de áreas diferentes para falar sobre suas áreas em relação às infâncias. Esse é o nosso último encontro, então a gente vai fazer um pouco uma conclusão de todos os outros encontros que teve. Se você não assistiu os outros encontros, eu convido você a assistir. A gente teve 2 encontros sobre teatro e infância, com a Beth Castro e a Marina Esteves. A gente teve um encontro sobre ciência e infância, com o professor Carlos Machado. 2 encontros sobre filosofia e infância, com a Juliana Bell e com a Ju Dendê. E um encontro sobre palavra e infância com o Tadeu Renato, que também está aqui hoje conosco, e um encontro sobre culturas tradicionais e infância com a Audrey Bessa, que também está aqui hoje conosco, e com o Cleidson Catarina. As conversas vão se ligando, todas elas têm esse modo sobre a questão da infância e dentro das suas áreas. Hoje a ideia é a gente fazer um pouco a conclusão, e se você chegou primeiro por esse vídeo, talvez uma abertura, não sei, sobre nós 3 assistimos todas as conversas, e aí a gente vai conversar um pouco sobre como essas conversas se ligam. Então, a nossa pergunta hoje central é como estar com as infâncias? Para quê, onde e como? Nós somos integrantes e fundadores do Núcleo Atômico, então a gente vai se apresentar um pouco para você conhecer um pouco sobre a gente, e a gente vai começar a nossa conversa. Eu sou a Valéria Rocha, sou atriz, artista educadora e diretora de teatro. Trabalho com as infâncias já faz uns 20 anos, lecionando teatro em oficinas, escolas, e faço teatro também para as infâncias como atriz e diretora. Então, eu convido agora a Audrey para se apresentar. Audrey. Olá a todas, todos e todes que estão nos assistindo, sejam bem-vindos a essa conversa. Eu sou a Audrey Bessa, eu sou atriz formada pela Escola Livre de Teatro, sou bacharel em História da Arte, atual graduando em Pedagogia. Eu me apresentava antes das nossas conversas como brincante e pesquisadora das culturas tradicionais, mas eu aprendi uma nova nomenclatura, falando assim parece que como é quadrado, careta, né? Mas eu aprendi uma nova forma de se apresentar enquanto essa pessoa curiosa das práticas das culturas tradicionais, e que eu acho que tem a ver muito com todas as artes, que é uma pessoa com um corpo em devoção. Isso foi um aprendizado que eu trago dessas conversas, né, formativas tanto para quem está assistindo quanto quem está participando. E aí o Catarina trouxe essa informação e agora eu me apresento como esse corpo em devoção dentro das pesquisas que eu faço, sejam elas em quais lugares foram, que é esse corpo presente, interessante, interessado. E é isso. Eu convido meu parceiro aqui do lado, Tadeu Renato, para se apresentar. Eu sou o Tadeu Renato, eu sou escritor, artista educador, professor de filosofia, de arte e de dramaturgia. Eu trabalho com adultos, com crianças e com jovens em diversos programas e sigamos. A gente do Núcleo Atômico fez essa série de diálogos porque a gente tem as infâncias, as crianças como o nosso maior interesse de diálogo, né? É com essa faixa etária, principalmente, que a gente quer conversar nesse momento. Então, a gente tem alguns trabalhos de contação de história, espetáculo, websérie voltado para esse público, e é com elas e eles que a gente quer dialogar. E aí, então, vamos para a nossa pergunta, que é como estar com as infâncias? A partir dessas conversas que a gente ouviu, o que a gente poderia trazer? Alguém quer começar, Audrey? Tem um processo muito interessante que contextualiza toda essa questão. Quando a gente buscou realizar essas conversas, ela estava muito voltada ao nosso processo de pesquisa, enquanto artistas educadores, enquanto dramaturgo, diretora, musicista, enfim, que foi o último processo que a gente teve da montagem da nossa websérie Parafusos. Então, a gente se colocou nesse lugar de pesquisa sobre o que é falar sobre ciência nos dias de hoje, as mulheres na ciência,
pensar o mundo e tudo mais. Então, esse convite de estar para as infâncias, né, de como é estar com as infâncias, também partiu dessa perspectiva da gente fazer a troca com outras pessoas que pudessem, que também estão com as infâncias, e que pudessem fazer as trocas e trazer as referências para a gente em relação a tudo isso, né? Essa partilha do compartilhar o conhecimento mesmo. Então, o como estar não existe. É o como que a gente está? Agora eu me perdi um pouco. Como estar com as infâncias. Como estar, porque não existe uma fórmula, né? Sim. Não existe. A gente esteve com as infâncias, e é muito doido vou compartilhar isso, que a gente fez todo um processo de criação do nosso último trabalho totalmente num universo online e afastado de qualquer referência de infância. Então, realizar as trocas com outras pessoas que também passaram por essa questão, né, pandêmica, afastadas, etc., e recuperar essas trocas, esses diálogos, ela foi de extrema importância, porque uma coisa foi tudo que a gente criou a partir das nossas referências, né, das referências que a gente tem pelos trabalhos que a gente realizou, pelas crianças com as quais a gente já trabalhou e pelas crianças dos quais já fomos. Eu acho que o como estar com a infância, talvez, na minha perspectiva, é sempre a gente recuperar a nossa criança anterior. Tanto que é muito comum durante o nosso processo, e sempre a gente tentar relembrar do que a gente fazia. Porque existe um hiato entre gerações, né? A criança que eu fui não é a criança que é hoje, por uma série de coisas. Mas, ainda assim, existe a essência. Aquela essência da curiosidade, aquela essência do descobrir o mundo, né? Que a gente, enquanto adulto, também tem, é que a gente deixa um pouco de lado. Mas eu acho que o como estar para as infâncias também é fazer esse resgate pessoal, interno, que é uma senhora referência, né, para o que a gente vai fazer. Sim. A Juliana Bell fala isso, né, na conversa sobre filosofia para as infâncias, que é estar com as infâncias é estar também com a criança do adulto, né? Como a gente dialoga também com a criança que existe dentro de todos os adultos. E eu acho interessante também quando você fala, porque a criança que a gente foi, da nossa época, também não é a criança de hoje, né? E aí eu acho interessante quando a gente usa essa terminologia que é para as infâncias, né? A gente não fala mais para a infância, porque mesmo dentro da nossa realidade hoje, Brasil 2022, não existe uma infância, né? A gente tem uma multiplicidade de possibilidades do que é ser criança, porque a gente também, às vezes, coloca a criança num lugar como se ela fosse um ser único, né? Todo mundo passou por isso, né? Todo mundo foi assim. Que nem eu sempre falo, eu sempre tenho em mente assim que existem crianças que são absolutamente sérias, né? Às vezes a gente tem aquele estereótipo da criança como o ser alegre, o ser lúdico, mas tem crianças que são lúdicas, mas são mais sérias, mas são mais fechadas, mas são introspectivas, até pelas experiências que cada criança vive, né? A gente falou um pouco disso também na conversa, acho que com a Marina, sobre teatro para as infâncias. Existem crianças, às vezes, que passam hoje por situações de violência que nenhum adulto passou, né? Elas têm talvez mais experiência sobre violência doméstica, assédio, violência social, e às vezes ela pode conversar com um adulto e ter muito mais experiência do que algum adulto, né? Infelizmente. Mas as referências que as crianças têm não são as mesmas, né? Elas têm referências diferentes, acessos diferentes, elas vivenciam ser mulher ou ser homem, ser mulher cis trans, homem cis trans diferente, né? Vivenciam a questão do racismo de formas diferentes. Então, também é interessante a gente ter em mente que existem muitas infâncias, né? Muitas formas de ser criança, não só uma, né? E aí, pensando também na coisa que as meninas trouxeram, né, as duas Julianas, na conversa de filosofia, que é uma pedagogia da pergunta, e a Judendê fala muito da pedagogia da escuta, né? Então, se eu parto do princípio que existem muitas infâncias, eu não posso chegar num lugar para trabalhar com a criança
partindo só da minha perspectiva do que é ser criança. Exato. Eu fiquei pensando um pouco isso que... Desculpa, Tadeu, pode falar, por favor. Pode falar. Fiquei pensando isso que você falou, Alder, de como é que esse como estar com as infâncias também me pede que eu acesse a minha infância, né? Fico pensando também que essa quando eu digo acesso à minha infância, eu não gosto muito da ideia de eu tenho que olhar para minha criança interior como se fosse uma coisa quase romantizada, né? Estranha, assim, porque não é... Eu acredito que a gente é tudo ao mesmo tempo agora, né? A gente só não é velho porque a gente não tem essa experiência. Se tudo der certo e chegarmos a sermos velhos, nós seremos velhos e adultos e crianças tudo ao mesmo tempo, né? Aquilo estará sempre reverberando na gente, né? Esses dias atrás eu fui no supermercado, que tem aqui próximo da minha casa, e aí ele fica dentro de um vale, assim, o supermercado. E na parte alta do supermercado tem uma caixa d'água enorme. E na hora que eu vi essa caixa d'água, eu lembrei que quando eu era criança, eu morava num bairro um pouco mais afastado, mas eu conseguia ver essa caixa d'água. E eu lembrei de eu perguntar para minha mãe o que era aquela coisa alta, pendurada lá no alto, e minha mãe falou assim, lá é o mercado tal. E eu lembrei exatamente da sensação que eu tinha de imaginar como é que as pessoas subiam com o carrinho do supermercado até lá em cima, porque eu não conseguia associar que da onde estava a caixa d'água logo abaixo era o supermercado. Não, para mim aquela torre era o supermercado. E eu achava um supermercado super futurista. E aí, na hora que eu vi essa torre novamente, esses dias, eu tive a mesma sensação, a mesma curiosidade. Cara, eu parei um tempo, fiquei olhando, pensando, lembrando como é que eu imaginava o carrinho subindo, aquele cadinho até a caixa d'água barra mercado, né? Então, não é uma coisa que está lá atrás, ela está aqui reverberando ainda hoje. E sei lá, quantas coisas que a gente reproduz ou que a gente é hoje, de fato, se inicia na infância, né? Então, nós ainda estamos na infância nesse sentido, né? Ela está sempre ecoando em nós, né? E aí, acho interessante esse lugar de como estar com a infância, que é também acessar essa infância que eu sou. E na infância que eu sou, eu também, quando criança, a gente sabe disso, né? Que a gente não é só... que só existe eu neste mundo, né? Como, assim, quando você vai para a sala de aula quando criança, qualquer grupo que você participa, se você tem irmãos, você sabe que existe você e existe uma outra pessoa que é completamente diferente de você, né? Tem outros modos de ser, né? Aquilo às vezes pode te irritar, sei lá, ou não, né? Forma amizade lá. Mas a gente tem um pouco dessa noção de tudo diferentes, né? E aí esse lugar de acessar as infâncias me põe num campo de estar aberto também a um processo de escuta, né? De escutar essas infâncias das quais eu passei, para escutar essas infâncias das quais eu trabalho agora, né? As diferenças da infância, né? Essas experiências que Valéria coloca. Como é que eu ouço, não tiro uma conclusão precipitada de que toda criança é lúdica, né? Às vezes não, a experiência daquela criança não é lúdica, né? E aí como é que eu lido com aquilo? Porque por mais e aí alguém pode me dizer, porque aí ela está estudando pedagogia, ela vai saber mais do que eu, mas por mais que a criança também tenha passado por violência, etc., também suponho que existe uma estrutura mental e cerebral da criança que também vai ver a percepção dela, essas experiências terríveis, também se dá de uma maneira diferente, né? Mas ainda assim, são percepções de uma criança que passou por experiências não lúdicas. Então, como é que eu lido com a criança que tem essa experiência mais violenta, ou a criança que é mais mal-humorada, ou a criança que não é lúdica, ou a criança que é lúdica ao quadrado, né? Como é que estar aberto a essas escutas, assim mesmo? E, desculpa, só uma conclusão. E não é uma escuta só da palavra, né? Acho que tem muito a ver também com o que o Aldrich falou do corpo em devoção. É muito bonita essa imagem, né? Do corpo em devoção. Porque é uma experiência do corpo mesmo, né? Porque nem tudo está pela palavra, né? Então, como é que eu lido com essas infâncias, não só pelo que ela diz, né? Mas também pelo que ela faz, pelo corpo que está ali presente na minha frente, né? Sim. Estava ouvindo o Tadeu falar, e aí eu fiquei pensando numa coisa que talvez resumisse esse como estar, né? Com as infâncias. E aí sejam as nossas, sejam a dos nossos parceiros de trabalho, sejam efetivamente as infâncias a qual queremos atingir na melhor
na melhor perspectiva de que essa palavra tem, né? De como queremos afetar. E aí tem uma questão que estava ouvindo muito essa palavra, me ouvindo e ouvindo vocês, que é a essência. Porque às vezes a gente coloca num lugar tão aqui que aí ele fica muito afastado ou não palpável. Mas eu acho que trabalhar essa essência do que é o ser humano mesmo, sabe? A gente vai olhar a caixa d'água ou ter uma memória da infância de como que o mercado pode ser dentro de uma caixa d'água, como que eu subo com o carrinho do supermercado, como outras provocações que talvez o tempo, a vida não nos permita fazer, mas que a gente está fazendo o tempo inteiro, né? Em todas as idades. E eu acho que isso nos conecta para as diferentes formas de infância e as diferentes formas de viver a vida, né? Porque a gente tem realidades completamente diferentes. Quando a gente foi apresentar a nossa websérie para algumas crianças, eu fiquei assim abismada, porque abismada de entender essas crianças tecnológicas, sabe? Que maratonam séries, que têm curiosidade de saber como que é uma edição de vídeo, coisas que particularmente talvez eu não tivesse, a gente não tinha nem acesso, né, há, sei lá, 20 anos atrás. Mas que se conecta, porque ao mesmo momento que ela está ali, super na internet, super nas tecnologias, etc., a gente se conecta por uma conversa, por alguma coisa, por uma brincadeira, né? Uma das coisas que a gente falou muito é esse lugar do brincar, que eu acho que conecta também esses diferentes fazeres com as infâncias. E quais seriam esses tipos de brincadeiras? Né? Do que a gente brinca? Que brincadeira é essa? Que é uma brincadeira bem séria, que é levada a sério, né? Na conversa que eu tive com a Catarina, o Tadeu também estava presente, a gente falava desse lugar que em algum momento se tornou pejorativo falar do brincar, como se fosse algo menor. E aí talvez por isso, quando fala assim brincadeira e criança, a gente sempre associa com um lugar que é meio menos. Não sei se eu fui muito longe ou se se eu estou conseguindo complementar, porque aí você entende, você não, né? Mas também existe o entendimento desse que para estar com a criança é, é o brincar, mas não no sentido rico e sabe das trocas de tudo. Enfim, trago essa provocação também do que era esse brincar, né? Esse brincar levado a sério, que eu acho que isso tem a ver quando a gente fala do teatro, né? Quando a gente fala das questões das culturas tradicionais, de estudos formativos da vida, né? Quando a gente pensa vida, enfim. Parece que é interessante isso, que a gente criou uma sociedade muito, não sei se essa palavra é binária, né? Então, porque o meu entendimento dessa palavra é que ela traz dois polos, assim, né? E que esses polos são opostos, e eles não se complementam, quase como se não existisse coisas entre os polos, enfim, né? Porque a gente pode ter duas coisas diferentes, mas entendendo que elas podem coexistir, que elas podem se transitar, mas o binário parece que é tipo, é isso ou isso, né? Não pode ser isso e isso. E aí tem essa coisa assim de eu sou criança ou adulto ou velho. E é completamente diferente disso que o Tadeu trouxe, que eu achei muito interessante, né? Eu sou criança e adolescente e adulta nesse momento, né? E espero um dia poder dizer, eu sou criança e adolescente e adulto e velha. A gente criou esse mundo binário, né? E aí dentro desse mundo binário, dessa necessidade nossa de colocar tudo dentro de caixas e de preferência caixas separadas, talvez a gente tenha colocado tipo o trabalho e a brincadeira, sabe? Então a gente colocou o trabalho como esse lugar sério, né? E aí talvez isso esteja ligado à sociedade capitalista. Então é sério, é o que dá dinheiro, é o que é feito para o adulto. E aí o brincar é a criança, e aquilo que não é sério, aquilo que não traz dinheiro. E aí realmente a arte entra num lugar que tipo, fica, né, estranho, porque a arte não é trabalho, né, nesse lugar que a gente entende, ela não é também brincadeira. A gente não consegue enquanto sociedade entender que isso tem
outras nuances, né? E que o brincar e o trabalho talvez não sejam coisas tão diferentes, né? Sei lá, tô falando de trabalho e não de emprego. Fiquei pensando nisso enquanto você falava, assim, sabe? E aí de todas as complicações sociais que essa binaridade traz, né? Porque a gente não entende a importância que aquilo tem na vida da criança, né? Tipo assim, o brincar para ela é tão importante quanto o trabalhar para o adulto, e a gente também não entende o quanto o trabalho poderia ser para o adulto um espaço de ludicidade também, né? E para o artista o trabalho do artista, ele está com esse lugar lúdico, e talvez até por isso, assim como você falou das culturas tradicionais, né? Que elas são muitas vezes desvalorizadas, talvez o trabalho do artista também seja desvalorizado porque ele é lúdico, então ele é menor, ele não é sério, né? A gente colocou essas coisas nessas caixinhas, assim. E aí eu estava lembrando da conversa com o Carlos, né, que é sobre ciência, e a gente falou muito disso, assim, do quanto a ciência necessita dessa capacidade da imaginação, o quanto a ciência necessita desse lugar criativo, lúdico, experimental, né? Porque se a gente tem um pensamento muito dentro da caixa, correto, sério, a gente, não sei se sério é a palavra, né? Porque não quer dizer que não é sério o brincar, né? Teria que ver qual que é o sentido exato dessa palavra. Mas se a gente não se arrisca, não é criativo, a ciência também não se move, porque a ciência precisa desse ser, né, que quer descobrir alguma coisa nova, que tem curiosidade, que vai atrás, que não aceita aquilo que já está dado. E isso é uma energia da infância, né? A curiosidade, a pesquisa, o olhar para o mundo de uma maneira diferente, de não aceitar todas as verdades que estão impostas. Isso é uma energia da infância, né? O adulto cientista precisa ter essa energia. E agora fiquei também pensando, Valéria, te ouvindo, eu estava pensando justamente isso, né? A arte, na nossa sociedade ocidental, pelo menos, ela não é valorizada justamente por isso, né? Porque ela é colocada no campo do você está brincando, né? É uma brincadeira. Ao mesmo tempo, essa mesma sociedade capitalista e tal incentiva que você tem que ser criativo e proponente e ver fora da caixinha, porque isso significa criar e consumir novos produtos e novos serviços, né? Também. Então, eu fico pensando também que a gente, como artista, educador, também, como é que a gente propõe caminhos que seja do brincar, que seja da criatividade, mas que seja uma criatividade mais anárquica, sabe? Tipo, Sim. você não está criando para continuar reafirmando esse mundo, está criando para, sei lá, aquela frase do Mayakovsky, né, que ele fala assim, a arte não é um espelho, ele é um martelo, né? Eu estou criando para fazer martelos, não para fazer espelhos, né? Não para continuar reafirmando o mundo que já está aí, né? Sim, e como fazer isso? E como fazer isso, porque assim, falando da minha experiência, né, porque eu trabalho na educação formal e na educação não formal, né, nas escolas e em projetos. E aí, em alguns projetos, eu ainda entendo o lugar que dá para fazer isso, né, mais anárquico, por exemplo, em que às vezes eu não estou centrado numa única linguagem, então aquele brincar vai virando música, que vai virando cena, que vai virando escrita, que vai virando artes visuais, e volta, e de repente rala o joelho, chora e volta daquilo, né? Mas daquilo vai surgindo algo, né? Uma criatividade que você vai propondo também em outros lugares. Agora, na educação formal, eu ainda fico muito pensando nisso, né? Porque eu tenho que me ater a certos conteúdos que precisam ser, enfim, ensinados, né? Nessa relação de aprendizado. Ao mesmo tempo, eu fico pensando como é que eu tenho pensado muito isso, né? Como é que eu faço, como é que a arte e a educação dentro da escola poderia, se é que pode, ser mais à deriva, né? No sentido de, sei lá, eu fiz uma aula e aí os alunos criaram uma obra e aquilo me leva a trazer uma outra referência para a gente dialogar sobre aquilo que eles fizeram. E não, tá, legal que fizeram, mas agora eu preciso retomar a linha pedagógica, enfim, das normas que precisam ser passadas, sabe?
A sequência didática. A sequência didática, exato. Então, eu fico pensando assim, é possível equilibrar isso, né? E aí, de fato, a arte como experiência, não apenas como os conteúdos que eu trago, né? Isso pensando na educação formal, na educação informal eu consigo entender este lugar, né? Mas eu fico pensando dentro da educação formal como trazer e inclusive uma coisa que é proposta na BNCC mesmo, né? De trazer a educação da arte como experiência da arte. Mas eu fico pensando, tá, mas com o tempo que eu tenho de aula, com os conteúdos que eu tenho que passar, como de fato eu faço para que aquela arte seja uma experiência? Entre o fazer, mas também as referências que você traz, né? Você vai acumulando ali informações, mas de fato, né? Como é que você deixa, como é que isso... Agora, eu falando aqui, eu fiquei pensando também, mas acho que um caminho, me parece, dentro da educação formal, especificamente, como artista educador, me parece que você trazer referências de outras epistemologias que não a do ocidental já é um caminho, porque você já trazer, já que eu estou propondo a arte como experiência e que ela não seja apenas seja criativo e compre nessa loja, vez dessa loja, como é que você propõe outros imaginários possíveis, né? Para que você não tenha que escolher entre essa loja ou entre essa loja, mas eu posso escolher nenhuma loja, ou eu posso escolher outra possibilidade de lidar com o mundo, né? Então, propor também outros imaginários, acho que pode ser um caminho. E aí isso também, suponho, vai valer para a educação não formal, né? Você, numa aula de teatro, não sei, Valéria, por exemplo, suponho que seja comum que alunos tragam cenas, por exemplo, que muitas vezes espelham produtos da indústria cultural, né? Tipo de novela, de filme, de musical, né? E aí acho que como é que a gente provoca esse lugar também para... Tá, mas e outros imaginários? Né? Como é que você pode criar uma outra coisa que não tem a ver com o que você já conhece, né? Mas eu acho que você trouxe uma coisa que eu sempre quis saber quem disse isso, eu não sei se Aldrin ou Tadeu Salvador. Porque eu e a Aldrin somos formadas na mesma escola, e falavam isso toda vez lá na Escola Livre, mas eu não me lembro quem. Da onde veio essa coisa da forma e conteúdo, né? Porque você falou disso, assim, tipo assim, se a gente traz outros imaginários, mas na forma, que já é a forma dada e que é uma forma ocidental, talvez isso não gere experiência. Porque, assim, eu vou trazer um outro imaginário, mas no mesmo formato, que é um formato, se a gente falar de educação, é um formato ocidental, que é um atrás do outro, né, conteudístico, que anula o corpo e foca aqui, né, no conteúdo. Talvez isso não gere experiência nenhuma. Não adianta eu trazer, tipo assim, né, arte indígena. Se a própria experiência, a própria forma como eu estou criando isso, ela não quebrou com esse lugar ocidental de criação, entendeu? Ela não foi para o lugar da experiência. E a gente pode falar isso, né? Por exemplo, assim, quando a gente fala das culturas tradicionais, elas são formas de aprendizado não ocidentais. E aí elas vão dar, como é que fala? Elas vão dar força para a experiência do corpo, elas vão dar força, o aprendizado acontece com a troca, com o diálogo, os conteúdos de aprendizado, eles são passados de outra maneira, né? Que não é essa maneira ocidental que a gente criou, que está muito vinculada à educação formal. Então, eu também fiquei pensando nisso, assim, né? Porque você falou, trazer outros imaginários. Mas como é que a gente traz esses outros imaginários também num outro formato? No formato talvez esteja mais ligado a outras epistemologias mesmo, né? A outras formas de experienciar as coisas, né? Fazer as coisas serem, de fato, uma experiência na nossa vida e não simplesmente um conteúdo a ser agregado, né? E a gente pode levar isso também para o teatro, né? Acho que talvez para todas as formas de arte, assim, como é que eu faço um espetáculo onde a criança esteja vivenciando uma experiência? E isso também não está totalmente no nosso domínio, né? Porque a gente pode propor uma experiência e a criança não entrar por X motivo, porque ela está cansada, porque ela está com sono, porque ela não gostou, você propôs uma experiência, mas ela não entrou naquele dia, pode ser que outro dia ela entre, enfim. Como eu posso também fazer um teatro que seja simplesmente conteudístico, né? Então eu faço ele dentro de todo o formato que já é conhecido,
pensando, eu quero, e o chat especificamente para as infâncias, ele sofre muito disso, né, da relação do conteúdo. O que a criança está aprendendo se eu levo ela ao teatro? Então, eu estou, de novo, nessa coisa do conteúdo, né? Então, como a gente tem forma e conteúdo para ter uma experiência, talvez. Eu fui super contemplada pelo que vocês falaram em relação ao como, e isso a gente até chegou a comentar dentro dessas conversas também, que são as formas superficiais, aí falando a gente está falando dentro da educação, da arte e educação, enquanto os educadores às vezes fazem essa tentativa de aproximação de outras coisas, mas não se aprofundam. Então fica raso. Exemplo, o Tadeu questionou qual eram as minhas referências de culturas tradicionais na minha infância. E eu falei que eram as aproximações feitas dentro da escola, dentro de uma educação formal, que o dia do indígena era comemorado como o dia do índio, onde você pintava 2 coisinhas na cara e saía com cocar. E nunca mais se falava sobre o indígena. Entendeu? Então, qual é esse lugar de uma formação contínua? E aí é uma provocação para o educador, independente de onde ele está, se é numa educação formal ou não, por mais que exista um sistema que coloque tudo numa caixa, que você precisa estabelecer metas, e é um sistema saturado, e aí não coloco toda essa carga em cima de educadoras e educadores que estão extremamente saturados, né, com uma série de demandas, etc. Mas como existe uma programação de você dialogar com determinada coisa, se você vai trazer uma referência não ocidental, ou uma... Como que você consegue desdobrar isso? E aí eu acho que é em rede. O como fazer é sempre em rede. Né? Por mais que a gente esteja habilitado aqui, somos um encontro de 3 pessoas com formações diferentes e interesses em comum, e vamos nos agregar nessa busca, pesquisa e procura. Mas não somos o suficiente. Então, graças às deusas, deuses e tudo mais que nos acompanha, a gente consegue encontrar parceiros no caminho que vão efetivamente abrindo caminhos para outros lugares. Então, a gente vai começar a pensar diferente, a pensar sobre outra perspectiva, ou a pensar igual. E aí, o como, às vezes, eu acho que fica muito limitado. Eu quero fazer isso. Vou pegar outro exemplo da minha experiência particular. Como eu faço parte também de coletivos que brincam as culturas tradicionais, quando chega em novembro, o que mais recebe é convite para participar. Dentro das escolas, olha, vai ter a Semana da Consciência Negra. Vocês podem vir aqui, fazer uma intervenção e etc. Massa. Mas se a gente for lá fazer essa intervenção, nunca mais será falado sobre. Não existe uma... Seria muito interessante se a gente começasse assim, é fevereiro, e lá em novembro a gente quer falar. Dá para você chegar aqui e ajudar a gente a construir esse novo imaginário, esses novos pensamentos? Porque senão fica tudo muito raso, né? Estou usando esse exemplo, mas eu poderia usar tantos outros, e são exemplos muito pessoais. Então, eu acho que a procura por redes de apoio, redes de formação, porque tem muita gente incrível fazendo muito, e às vezes as pessoas talvez nem saibam como fazer, por onde fazer. E aí a gente vai nesse aprendizado em conjunto. É isso que eu complemento. Eu acho que na conversa com a Beth, talvez, a gente falou dessa coisa da rede, porque tem uma coisa, às vezes, também, que é, tipo assim, como a gente pode pensar em construir uma cidade educadora, né? E não pensar que a escola, enquanto instituição, ela tem que dar conta de todos os aprendizados, porque isso também é ruim, porque aí a gente entende que o lugar de eu aprender é na escola. Então, quando eu saio da escola, eu não tenho mais nada para aprender. Acabou a minha fase de estudo, já era. A gente não pensa que o processo educativo ele é constante até o dia que a gente morrer. A gente está sempre aprendendo, sempre aprendendo, sempre aprendendo. Então, quando a gente coloca a escola como o único lugar de espaço de aprendizado, além da gente sufocar aquela instituição, porque, óbvio, ela não vai dar conta de tudo, a gente não consegue entender que o nosso processo enquanto ser humano, ele é
ele é o tempo inteiro de troca, diálogo, a gente está o tempo inteiro ensinando e aprendendo, né? E aí essa coisa da rede é muito interessante, porque é como, e aí também como a gente briga por políticas públicas que tragam esse lugar, né? Porque as crianças têm que aprender, e os adultos também, em muitos ambientes, né? Como a gente fortalece as casas de cultura, como a gente fortalece os teatros, como a gente fortalece os grupos de culturas tradicionais enquanto espaço de aprendizado, para que a criança possa sair da escola e ver o maracatu, e ver o samba, e ver capoeira, e participar, e interagir com isso. Como a gente tem mais clubes na cidade, porque tem pouquíssimos clubes de públicos, né, de esporte, com lugares que as crianças possam exercitar o corpo. Não é só naquela aula de educação física, né? É como isso pode ser tipo ampliado. Mesmo o posto de saúde, eu fico pensando muito nisso, sabe? Como o posto de saúde podia ser um lugar de aprendizado, da gente saber lidar melhor com o nosso corpo, aprender sobre a nossa saúde, sobre alimentação saudável, a gente ter esse lugar de aprendizado, né? Porque é muito louco, quem está ocupando esse lugar são as redes sociais, a internet, a televisão. Elas sabem do poder que tem esse lugar de aprendizado e elas ocupam esse lugar, né, para o bem e para o mal. Se a gente quer saber alguma coisa, a gente vai para o YouTube. Ai, nossa, tô com uma dor de cabeça. A gente vai lá, a gente não tem esse tipo, ai, será que eu vou no posto de saúde? Não, porque eles não vão te atender nesse lugar, né, de um aprendizado. Você vai procurar no YouTube. Como me alimentar melhor? Você vai procurar no YouTube. Então, as redes sociais, a internet, ela está ocupando esse lugar de educação. E isso não é ruim, né? Mas como a gente pode pensar numa sociedade educadora? Isso não é responsabilidade só da escola. E aí também lembrei, fazendo divulgação de nós mesmos, que tem uma conversa com a Thaís Manprim, que a gente pode deixar o link aqui depois, e a Thaís, ela é professora de artes, né, da rede pública, e ela dá aula há 18 anos no mesmo lugar, agora eu não lembro. E são muitos anos, né? Eu acho que é um pouco mesmo, mas é tipo 12, 13 anos. Ela dá aula há muitos anos na mesma escola, e ela tem, né, ela sabe das limitações dessa caixa, do cronograma que ela tem que seguir, mas ela tem uma experiência, ela compartilha essa experiência de como ser essa educadora, né, que consegue integrar, e ela faz parcerias, ela já levou povos indígenas para conversar na escola, já levou galera de terreiro, ela vai trazendo assim, tipo, a comunidade mesmo para dentro da escola para criar esse espaço de aprendizado que é maior do que a própria escola, né? Ela fez um dia uma feijoada que todas as pessoas da comunidade cozinharam, comeram juntas num sábado, né? Para falar sobre arte. Então, tipo, tem uma experiência que a gente pode, né, compartilhar e também se inspirar, né? Fazendo divulgação da gente mesma. Val, você falou uma coisa que eu achei interessante, essa ideia de ser uma sociedade, uma cidade educadora, né? Porque, de fato, a gente está em processo de aprendizagem a vida toda, né? Mesmo quando a gente está desatento disso, né? Nem sempre a gente está aberto ao aprendizado. E aí acho que talvez esse seja um lugar que me interessa nas infâncias, independente da experiência que a criança tem, às vezes, como a gente disse, às vezes ela não é uma criança lúdica, ou enfim. Mas tem um lugar da curiosidade, né? Mesmo que a criança seja muito dura assim, das suas experiências, tem uma curiosidade ainda, me parece, assim, de saber ainda, inclusive sobre a sua própria experiência, né? Por que eu passo por isso, ou por que, para onde eu vou com isso, ou por que eu tenho que estar aqui neste lugar e tal. E aí eu fiquei pensando duas coisas. Primeiro, eu lembrei tem um texto do Rilke, que é um poeta, né? E que é o Cartas a um Jovem Poeta, em que ele escreve ao jovem poeta uma frase que me marcou muito, assim, quando eu li na juventude. Ele falava assim: tenha amor por suas perguntas, não tenha pressa em respondê-la. Né? Porque às vezes a gente quer responder logo, porque de fato aquela pergunta que não é respondida cria angústia, né? Mas eu acho interessante esse lugar de tenha amor pela pergunta, não tenha pressa. Porque de fato tem coisas que você vai entender depois de muito tempo, né? Que às vezes pode ser por uma série de longos estudos, mas às vezes é um estalo da experiência do corpo, né? O dia que eu fui dançar maracatu, eu entendi uma coisa que faz, nossa, há 15 anos que eu estava tentando entender isso e agora eu entendi, né? Então,
Me parece que talvez esse lugar da cidade educadora é bastante esse lugar de provocar a curiosidade, né? De provocar a pergunta, né? A Judendê coloca isso, né? Numa das conversas que a gente fez sobre filosofia e infância, que é esse lugar com a pedagogia da pergunta, né? E o Paulo Freire fala também, né? Que como é que você provoca uma curiosidade epistemológica, né? Que não é a curiosidade somente da fofoca. E aí coloquei agora somente da fofoca, porque a fofoca, vocês podem ver na conversa com o Cleiton, Catarina, em que ele coloca a fofoca num lugar muito interessante de conhecimento, de troca de conhecimento. Então, não tem pejorativo aqui quando eu digo que é fofoca, tá? Mas quando não é somente a fofoca, né? Quando é também a fofoca, mas é também a curiosidade que me leva a ter mais curiosidade a saber e a apreender o mundo, né? Como é que eu provoco perguntas nas infâncias, né? E que fico muito pensando isso, que como é que eu provoco perguntas não só como um artista educador, mas como artista, no sentido daquele que produz obras artísticas, né? Como é que a minha obra produz perguntas, né? Porque, por exemplo, claro, eu que trabalho com a literatura ou com a dramaturgia, por exemplo, na linguagem verbal, né, parece bastante evidente como é que eu proponho perguntas, né? Mas tem uma questão que é formal também, né? Então eu digo, por exemplo, quando eu escrevo uma cena, como é que aquela cena, ou como aquele corpo daquele ator, daquela atriz propõe perguntas, né? Ou como aquele modo de estar naquele momento do maracatu propõe perguntas, né? Como é isso? Assim, como propor perguntas na ação artística? Você está falando uma coisa, me veio na cabeça que a gente está falando da questão da pergunta. Perguntar é muito fácil, né? Mas, em algum momento, pelo menos da minha trajetória, eu estou tentando lembrar, da mesma forma como a brincadeira se tornou algo menor, não que seja, o como que a pergunta também foi, quanto a gente foi castrado ao fazer perguntas. Né? Eu sei que a criança, quando ela está na fase dos 5 anos, pelo menos o meu irmão, quando ele tinha 5 anos de idade, a gente tem uma diferença de 21 anos, né? Então eu era muito consciente, acompanhei essa época muito consciente. Ele não parava de perguntar, sabe? Por que isso? Por que aquilo? Que a gente fala que são os 5 anos dos porquês. Ao mesmo tempo que é uma delícia, você tem aquela criança perguntadora, perguntadeira, o tempo inteiro, e você fala, talvez quanto a gente é consumido no nosso dia a dia, né? Porque talvez eu possa me pegar tendo feito isso, esse também lugar castrador. Do tipo, não chega de perguntar, para de perguntar. Não sei o quê. Ou falar de forma superficial, como que a gente também vai sendo moldado ao longo da vida para que a pergunta não seja legal. Eu estava pensando aqui, enquanto em sala de aula, em lugares formais, quando a professora perguntava alguma coisa que eu não sabia responder, qual a primeira coisa que a gente fazia? Professor ou professor, primeira coisa que a gente fazia? Você olha para cima, olha para o lado, olha para o outro, ou olha para o chão, porque você não quer se deparar com a pergunta, porque esse lugar que também foi um pouco castrador em relação ao não perguntar, ele parece que para você perguntar ou para você responder, você tem que ser o senhor do conhecimento. E é um conhecimento que não necessariamente, que é um conhecimento muito mental, sabe? Vou usar essa palavra acadêmico, mas nem é nesse lugar. Mas você precisa ser quase uma enciclopédia. Você não pode errar, você não pode achar. Então, a gente está falando aqui, né, o quanto é importante das perguntas, mas eu fiquei pensando agora mesmo com essa ficha, falando assim, o quanto é assustador que perguntem para você. Então, não é só fazer perguntas, mas é a forma como você faz. Porque tem a pergunta que você quer uma resposta muito específica, e tem aquela pergunta que ela é feita de uma forma tão leve, tão que vai fazer você refletir. Aí você vai refletir sobre, e aí você vai encontrar as respostas. Você não vai refletir sobre a pergunta em si, né? Que é esse lugar questionador que eu acho que a gente está falando da pergunta. O fazer a pergunta, né? É essa provocação carinhosa para ir para outros lugares
sem resposta pronta. Porque quando a gente pergunta, até hoje, se eu estou aqui meio de bobeira, vocês virarem para mim perguntar alguma coisa que eu não sei, eu vou travar. E aí eu não vou achar a pergunta interessante. Não vou achar ela desafiadora. Né? Esse lugar doido, complexo, que é da binaridade da Val, né? Que ela já falou. Pegando um gancho, assim, só no que a Audrey falou, é só partilhar uma experiência que eu tenho notado, assim, que é muito curioso, tanto quanto dou aula de filosofia ou de arte, pro fundamental e pro ensino médio, assim, tem uma coisa que o próprio grupo te bloqueia de perguntar, porque é isso, né? Tipo, porque parece ser burro, né? Então, por exemplo, eu lembro que eu mostrei uma imagem de um quadro do Van Gogh para uma turma, acho que de sexto ano, e eu estava falando do valor que aquela obra tinha, o valor financeiro mesmo da obra, enquanto isso era contraditório com a própria vida do artista, né? E essas coisas. E aí eu mostrei a reprodução do quadro e uma criança levantou a mão e falou assim: nossa, você tem esse quadro? Porque ele estava vendo com o quadro na mão. E a outra pessoa fez: nossa, que idiota, que pergunta. E aí talvez essa criança vai demorar muito tempo para fazer outra pergunta em sala de aula, né? Depois dessa. Era uma pergunta muito legítima. Você está falando que o quadro é muito caro porque eu estou vendo ele na sua mão? Gente, para mim é uma pergunta muito legítima, porque é a mesma coisa que eu receber uma fake news e perguntar: mas isso é sério? Isso que eu estou vendo? Mas que bom que você se perguntou se isso é sério que você está vendo, né? Você falou. Você deu esse exemplo de quadro, eu lembro da minha avó, cara. Minha avó, sempre que a gente chegava com alguma verdade para ela, vou usar o exemplo do quadro. Ela falava assim: mas quem estava lá? Quem te diz que isso é verdade? Porque ela fala, principalmente relacionado a algumas manifestações artísticas, assim, umas coisas meio esquisitas que a gente não entende. Ela falava assim: quem falou que isso é bom? Ela falou: alguém falou, ninguém teve coragem de desmentir para não se sentir inferior, né? Ah, não sou burro, não vou concordar. Ela falou: e aí se fez-se o mito, né? Que é esse lugar também da gente não quer de travar essa menina completamente, mas às vezes a gente não pergunta e fica lá: não é verdade, concordo, para não parecer. Porque a gente não se dá o direito de... Não, gente, eu não sei. É tão bonito hoje. E, assim, eu precisei viver 39 anos, quase, né? 39, para admitir que é muito bonito você virar e falar assim: não sei, me explica. E eu acho que hoje existe um lugar onde isso também está sendo possível, está se tornando acessível. Que também é um pouco polar em relação a: eu não sei, eu vou aqui no Google. Vou ter a minha resposta imediata. Eu faço isso de vez em quando, estou conversando com um amigo, aí surgiu: qual é a cor da bandeira de Portugal? Sei lá, sabe essas conversas aleatórias que a gente tem? E a gente não vai saber a resposta, e a gente pega, saca o celular assim e fala: bandeira, não sei o quê, você acha a resposta na hora. Tem amigos meus que ficam enlouquecidos, fala: deixa a resposta aparecer em outro momento, deixa a questão da dúvida, né? Não precisa saber tudo na hora. Porque saber tudo na hora, por mais que seja muito legal, e a Val também falou isso, só vou estar reiterando, saber tudo na hora de forma rápida torna superficial, então a gente acaba não sabendo de nada também, né? Porque eu achei que tem uma coisa muito interessante nisso que você falou, que parece que a gente vive numa... E isso é muito complicado, né? Tudo é muito complexo, na verdade, porque parece que a gente vive numa sociedade da certeza, né? Então é muito ruim você perguntar porque você não sabe, você vai evidenciar que você não sabe de algo, e isso não é visto com bons olhos, né? Desde dessa castração que a gente tem na escola, e aí sempre, nossa, mas eu vou perguntar isso, parece que eu sou idiota, né? E aí vai até a nossa fase adulta. E também o quanto a gente não gosta de se deparar com perguntas que a gente não sabe responder, porque das duas maneiras a gente vai para as incertezas, né? Aí a gente corre o risco de cair em erros. E aí, muitas vezes, por a gente se deparar nesse lugar de não saber, talvez a gente prefira ir para lugares da superficialidade mesmo, né? Então, assim, tipo, em vez de eu dizer: não sei sobre isso, eu preciso dar uma pesquisada, a gente vai talvez para o achismo, mas a gente fortalece o achar como certeza
por medo de parecer, de parecer, como falar, de parecer frágil, talvez. Então, eu não sei sobre aquilo, mas aí eu acho aquilo. Eu não estudei, não pesquisei, nunca vi, mas eu vou dizer aquele meu achismo, não assim, eu não tenho certeza, mas eu acho que é por aqui. Não, eu vou dizer com certeza para não deflagrar uma fraqueza minha, de repente, né? Quando, na verdade, não, tipo, não tem problema nenhum, a gente não é obrigado, né? Não é nem questão de ser obrigado, a gente não tem vivência para saber sobre tudo, sobre todos os assuntos. Não tem problema nenhum numa conversa eu virar e falar assim, sobre isso eu não sei. Precisaria dar uma pesquisada, é interessante, vou ver depois, sabe? Porque a gente fala tanto de pedagogia da pergunta, e achei interessante isso que a Alder trouxe, não é tão fácil, né? Não é tão fácil fazer perguntas e não é tão fácil se deparar com elas, porque às vezes a gente não quer lidar com aquilo, né? A gente não tem tempo para responder aquela pergunta, a gente não tem tempo para pesquisar, a gente não tem interesse naquilo que a pessoa está falando. Então, não é uma coisa tão simples, né? Achei interessante isso. E que eu fiquei pensando assim, que você falou de uma sociedade da certeza, né? E eu fiquei pensando também que tem a ver com uma sociedade do produto, né? No sentido de que eu quero o resultado final logo. Sim. E aí a gente entende que as coisas são processos, né? E aí talvez o nosso descaso não só com a arte, mas, por exemplo, com a própria ideia de história, né? Porque eu não quero saber da história, que aquilo vai dar num processo tal, né? Eu preciso do produto final logo, né? E aí acho que a nossa relação como artistas que criam o produto artístico, né? Tem uma coisa que é o produto artístico, quando ele formalmente me provoca questionamentos, ele necessariamente, penso, ele está se colocando como um processo, saca? No sentido de que, por exemplo, sei lá, eu vou acompanhar o grupo de maracatu que a Audrey está, e aí eu não entendo nada de maracatu. E até que eu compreenda, porque um dia eu posso perguntar para a Audrey muitas vezes, né? Mas me explica o maracatu, e ela vai me explicar aquilo, mas para que eu realmente aquilo me faça sentido, sentido como experiência, eu preciso acompanhar algumas vezes, muitas vezes, né? Eu entendi o processo de entendi, agora chegou ali. Então, nesse caso, o produto, ele é a própria pergunta, né? Ele é o produto, mas ele é um processo ao mesmo tempo, né? Ou eu vou ver uma cena de teatro ou um livro, que aquilo não se encerra nele, né? Ele me abre para outros questionamentos. Faz, nossa, agora que eu assisti aquele livro, aquela peça, ou li aquele texto, eu preciso ler outro que tem a ver com isso, ou ver um filme que tem a ver com isso, ouvir uma música, né? Porque me joga para a ideia de sucesso, né? E me parece que a gente não gosta muito da ideia de processo, a gente gosta do produto final, né? Da certeza, como você fala, né? Não gosto de pensar que as coisas estão o tempo todo se movimentando, então talvez as coisas não são só uma coisa, porque se ela está em transformação, logo ela é outra coisa também, né? Então ela tem processo, ela tem tempo, e a gente precisa de certezas o tempo todo, né? Muito imediatas, né? Acho que também esse incômodo em relação à arte, assim, também, né? Porque a arte também me coloca na ideia de incertezas, né? De processos, de entender a própria ideia da história, né? Como as coisas vão se dando, né? Então, estamos todos aqui nesse momento reflexivo das perguntas. Nossa, eu fiquei pensando exatamente nisso, assim, o quanto ouvindo as outras conversas, elas estão muito nesse lugar, sabe? E às vezes isso traz angústia, porque você espera, sei lá, que a Beth, na conversa sobre teatro e infância, te dê um produto, né? Você, tô ouvindo uma conversa sobre teatro para as infâncias. Mas qual é o produto? O que eu vou aprender com essa conversa? E aí, na verdade, talvez seja isso, né? Todas as conversas são processos. A gente não se colocou no lugar de trazer uma aula ou uma coisa que a pessoa vai aprender. Então você vai aprender sobre isso. Mas são processos, são questionamentos que a gente tem. Na verdade, a gente está reverberando esses questionamentos, né? Essas perguntas. E talvez isso, em alguma medida, traga angústia, né?
por conta disso, da gente viver numa sociedade que ela precisa de respostas rápidas, né? Porque o tempo é dinheiro, né? A coisa mais absurda da face da Terra. Porque o tempo é a nossa própria vida, né? Então, a nossa própria vida é dinheiro, e é produto, e é essa relação sempre pronta, né? Então, esse próprio ciclo que a gente fez, convidando outras pessoas para dialogar, e mesmo essa conversa, ela está muito nesse lugar do processo, das perguntas. Quais são as perguntas? E aí, às vezes, a gente se depara com uma resposta no meio do caminho, né? Tipo, nossa, é sobre isso. E daqui a pouco isso gera outra pergunta e outra pergunta. E isso traz um lugar, às vezes, de angústia mesmo, né? E aí, como lidar com essa angústia, que é uma angústia, talvez, que a gente foi educado para ter, né? Porque a gente foi educado para ter respostas, para ter certezas, para que as incertezas durem pouco tempo, para que rapidamente a gente tenha a resposta, porque a resposta ela é o produto do pensamento, né? Achei muito bonito isso que você falou. Como é que é, Tadeu? Ter amor à pergunta? É muito bonito mesmo. Pergunta, é. Eu lembrei agora do TED também, somente na educação da cultura, no processo educativo que se dá através de manifestações da cultura popular, tradicionais, é muito comum que, para te ensinar algo, eu te conte uma história, né? Eu não vou te conceitualizar, né? Vou te contar uma história. E aí eu acho isso incrível, porque contar uma história, você fala assim, qual é a moral da história? Então, depende do que você entenda da história, né? Porque ela é aberta a múltiplos sentidos, né? Não é à toa que a gente continua contando histórias que são milenares, né? Porque ela pode ser entendida de diversas formas, né? Então, parece que eu estou te respondendo ao contar uma história, mas eu talvez esteja te cavando mais buracos ainda, né? Eu estou te botando em processo mais ainda, né? Sim. A Beth faz muito isso na conversa, né? Você pergunta uma coisa para ela, ela te conta uma história. Porque ela tem essa energia, né? A gente falou sobre isso. Ela tem esse lugar das culturas tradicionais da educação. E é muito isso. Você não dá a resposta para a pessoa. Você dá um tipo de resposta, né? Porque... É um convite à reflexão, né? Exato, sem aquela coisa pronta, porque aí você vai pensar sobre, se quiser também, né? Porque às vezes você faz isso e X. Não... Ou a pessoa tem uma ideia hoje, amanhã ela tá ali lavando uma louça, tomando um banho e faz. Era sobre isso. E nem era sobre E às vezes é uma coisa. E às vezes é uma coisa que a gente, sei lá, ou que a pessoa que está contando a história também não tem controle, né? Porque eu sempre lembro de uma história que a Valéria conta, de que a mãe dela sempre contava fábulas morais com uma intenção específica, mas que para os filhos aquilo reverberou em outro lugar completamente diferente da intenção que a mãe tinha, né? Então, a minha mãe contava fábulas para ela, era fábulas sobre o cristianismo. Ela sempre, assim, achou que estava educando a gente pro cristianismo, mas um dia, num jantar, a gente começou a contar todas as histórias que ela contava. E aí a gente viu que são histórias mais sobre comunismo do que sobre cristianismo. E nenhum de nós seguiu o cristianismo, né? E aí, quando a gente falou isso para ela, ela ficou passada. Ela, nossa, mas eu estava querendo educar vocês. Porque é isso, né? Porque a narrativa também abre para outros lugares, né? É isso que a Alden falou. Você está lavando a louça, você fala, nossa, sobre isso. Não, mas é que não era sobre isso. Mas tudo bem, agora é. Eu acho que a gente vai terminar essa conversa com uma história. Que deu nosso horário, e aí a gente poderia contar uma história para incentivar a pergunta e a reflexão. Alguém tem alguma história? Puxa. A gente tem um excelente contador de história que está aqui do meu lado. Ele tem uma história a ver com perguntas e reflexão? Nossa. Tá vendo? Nós pegamos de surpresa, não temos uma história.
Lembrei da história que a minha mãe contava pra gente, que ela contava a história de que tinha um gato, uma onça e um lobo que queria construir uma casa. Aí eles ficavam pedindo para Deus: ah, Deus, constrói para mim uma casa. A onça pedia para Deus, né? Aí a onça foi lá: ai, Deus, eu quero uma casa. Aí, aí a onça achou um lugar da floresta e falou: ah, aqui é um bom lugar para construir uma casa. Aí ela foi lá e limpou o terreno. Aí o lobo falou: ai, Deus, me ajuda a construir uma casa. Aí o lobo olhou: olha, Deus até já limpou um terreno para mim. Aí o lobo foi lá e colocou o alicerce. Aí no dia seguinte a onça: olha, Deus, que bom, o senhor já pôs o alicerce para mim. Aí no outro dia o lobo volta e fala, e aí a onça sobe a parede. Aí o lobo volta e fala: nossa, Deus, o senhor construiu as paredes para mim. Aí vai, no outro dia a onça volta: nossa, Deus, o senhor construiu o teto, então agora eu vou construir por dentro. Aí o lobo volta: nossa, Deus, o senhor construiu por dentro, então eu vou pintar. Aí a onça volta: nossa, Deus, o senhor já pintou, então eu vou pôr móveis. E aí eles vão construindo a casa juntos, sempre agradecendo a Deus por estar ali. E um dia eles se encontram, o lobo e a onça. E o lobo fala: a casa é minha, eu construí, né, o alicerce, o teto, eu pintei. E a onça fala: não, a casa é minha, eu fiz a parede, eu trouxe os móveis. Aí eles falam: nossa, mas então não era Deus? E a minha mãe achava que estava ensinando a gente a ser cristão. E aí ela falava assim, e muitas vezes a gente fica procurando a ajuda de Deus, mas talvez isso tenha a ver com aquilo que a Audrey falou, né? A ajuda está na nossa rede, nas relações que a gente constrói. Ah, e a onça e o lobo decidem dividir a casa no final. Fica a reflexão: é uma história mais comunista ou cristã? Então, bom, com essa reflexão, se essa história é comunista ou cristã, ou talvez você possa, quem está ouvindo essa conversa, trazer outras reflexões, vamos mandar para minha mãe. A gente encerra a nossa conversa de conclusão sobre o Núcleos de Estudos Online, Abrir Caminho, Infâncias e Invenções. A gente agradece a presença de todas, todos e todes que ouviram a nossa conversa e sigam a gente nas redes sociais, é só procurar Núcleo Atômico, tá bom? Beijo, até mais. Até mais. Tchau, tchau.